Gente, tudo bem? Eu tô de volta aqui com exercícios para que vocês fixem o que vocês entenderam sobre o conteúdo, esse conteúdo aí de transformações da matéria, e que é um conteúdo relativamente fácil, tá? Dessa vez é provável que vocês vão ter um áudio um pouquinho melhor, porque aquele saiu um pouco baixinho, tá? Como que vai funcionar? Eu vou ler a questão, né? E aí a gente vai conversando sobre a mudança de estado, e aí eu já vou anotando, tá? Já vou respondendo aqui com vocês. Se precisarem, peguem caderno, anotem, é o que eu indico para vocês, tá? Dê a denominação correta de cada mudança do estado físico descrito. Secar a roupa no varal. Olha, a roupa lá que você colocou no varal, ela tá molhada. Para estar molhada, ela tem água, né? A água está no estado líquido. O que tu está fazendo com essa água, né? Conforme o calor do sol ou outra fonte de calor que venha do varal, ele vai fazer com que essa água vire gás e se desprenda ali da tua roupa, né? E aí, pessoas, quando a água muda do estado líquido para o estado gasoso, a gente já tem um nome aqui, ó, vaporização, certo? Sabendo que é vaporização o nome do processo, se eu quisesse ser um pouquinho mais específico, além de vaporização, eu descreveria que é o que, gente? É aquele processo que acontece de maneira bem vaporização. É aquele processo que acontece de maneira bem lenta, né? Que eu já falei para vocês que é a evaporação. Deixa eu puxar um pouquinho aqui do lado para não atrapalhar o que está embaixo, né? Perfeito. Vamos fazer a próxima aqui, ó. Transformar o suco do limão em sorvete, né? O suco do limão também está no estado líquido, só que você está transformando em sorvete, né? Na verdade, não vira sorvete, vira um picolé. O exercício aqui está meio errado, né? Mas você está passando do estado líquido para o estado sólido, né? Como que é o nome desse processo aqui que você está passando do estado líquido para o estado sólido? Só toma cuidado que eu fiz a flecha um pouquinho ao contrário, mas se você acompanhar aqui, ó, como que é o nome do processo? É solidificação. E aí, tem algum nome específico, professor? Não, não tem nenhum nome específico. Pode somente colocar aqui no cantinho que esse processo é chamado de solidificação. O próximo, gente, aqui, ó, derreter o ferro em fornos sob alta temperatura. O ferro, geralmente, ele está no estado sólido, certo? Quando esse ferro está no estado sólido, que é esse estado aqui, ó, você vai passar ele para qual estado? Para o estado líquido, né? Como que é o nome do processo quando você passa do estado sólido para líquido? Fusão, tá? Então, vamos anotar aqui que o nome do processo é fusão, tá? Fusão. Perfeito. Próxima. Formação de gotículas de água do lado de fora de um copo. Ó, geralmente, o que acontece? Ou você tem água muito quente ou muito fria, né? O que quer dizer? Que ela tá, por causa do calor ou do frio que está na forma na forma gasosa, ela vai acabar formando pequenas gotículas. Então, o processo aqui é denominado de liquefação ou condensação. Eu vou colocar condensação porque eu acho que condensação é mais bonito. Opa, é esse daqui. Então, vamos anotar aqui que o nome do processo é condensação. Perfeito. Diminuição da naftalina no armário, né? A naftalina, ela tá no estado sólido, né? Aqui, ó, tá a naftalina, e ela vai diminuindo aos pouquinhos, né? Então, como que é o nome desse processo? Que eu já falei para vocês. Aqui, ó, sublimação.
Anota aqui que o nome do processo, então, é sublimação. Sublimação. Expirar água sob uma panela que está sendo aquecida há algum tempo. Ó, a água está no estado líquido, tá? E ela vai para o estado gasoso, muito rápido. Como que é o nome desse processo? Vaporização, né? Mas se eu quisesse ser mais específico, que tipo de vaporização que seria? Então, gente, seria um processo de vaporização por calefação. Sim? Conseguiram entender? Deixa eu puxar aqui do lado para não tomar conta do de baixo. E a água fervendo, mesma coisa, né? Tem água aqui no estado líquido, essa água vai passar para o estado gasoso. Só que, apesar de ser vaporização, ela é uma vaporização bem específica, né? Vaporização por ebulição. Perfeito, espero que tenham entendido essa primeira parte. Agora a gente vai trabalhar com temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Lembra o que eu falei para vocês, que era temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Gente, temperatura de fusão é a passagem do estado, o calor necessário para passar do estado sólido para passar para o estado líquido. Isso aqui também é chamado de PF, né? Ponto de fusão. E quando passa do estado líquido para o estado gasoso, é chamado de ponto de ebulição. Lembrem de ebulição lá, ó. Ebulição aqui, ó. Né? Ebulição da água. Se tu tá passando do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, aqui vocês têm a seguinte pergunta. Observe a tabela e responda as questões: qual o estado físico da pressão ambiente? Daí vocês têm a letrinha A. De cada substância é uma temperatura de 25 graus Celsius. Beleza. Aqui vocês têm todas as temperaturas. Se eu fosse colocar o 25 nessa escala de temperatura aqui, onde é que ele iria? Ele iria ficar entre o 0 e o 100. Então, ele iria ficar no meio. Se 0 é a pressão da temperatura de fusão, gente, quer dizer que a temperatura que ele está passando do líquido, do sólido para o líquido. Mas ele está mais que 0. Tá? Então, quer dizer que ele já está no estado líquido. Porque se ele tivesse a 0, ou abaixo desse 0, ele estaria no estado sólido. Como esse 25 não está acima do 100, quer dizer que não passou para gás. Então, a 25 graus Celsius, a água está no estado líquido. Perfeito? Próxima. O álcool etílico a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius quer dizer que está também entre o menos 112 e o menos 78. Tá? 25 está bem aqui no meio. Quer dizer que não está a menos 112. Se estivesse a menos 112, estaria no estado sólido. E se estivesse a maior do que 78,4, estaria no estado de gás, né? Então, ela está bem no meio. Então, ela está no estado, o álcool líquido, a temperatura de 25 graus Celsius, está no estado líquido. O ferro, gente, a 25 graus. Ó, eu tenho 1.536 e 3.000. Está abaixo disso aqui, ó. Tá? Se 1.536 seria a temperatura para ele estar no estado sólido, ele está bem abaixo disso, né? Então, ele só pode estar no estado sólido. Então, sólido.
O éter etílico, tá? Ele teria que estar a uma pressão de ambiente de 25. 25 estaria bem aqui, ó, tá? Bem aqui ó, no meio. Quer dizer que ainda não está abaixo disso para ser sólido e nem está acima desse ponto para ser vapor. Então, se está bem no meio, é um líquido. Perfeito? É mais ou menos assim que eu quero que vocês entendam. Já respondi a letra A. Vamos responder a letra B. O álcool etílico a uma temperatura de 50 graus Celsius. Ora, vamos achar o álcool etílico aqui. Quer dizer que ele está a 50 graus Celsius, não mais 25, tá? Mais 50 estaria bem no meio do menos 112 e do 78,4. Quer dizer que ele não está nem abaixo do 112 para ser sólido, nem acima do 78,4 para ser um gás. Então, ele está no estado líquido, tá? Do éter etílico a uma temperatura de menos 130 graus Celsius. Vamos achar aqui o éter etílico. O éter etílico aqui estaria a menos 130 graus Celsius. Concordam comigo aqui, ó? Espera aí. Que o valor da reta é 0, 1, 2. E quando eu trabalho com negativo, seria menos 1, menos 2. É o contrário, né? Então, seria nessa analogia, seguindo aqui a sequência, 116 apareceria bem antes do menos 130, né? Menos 130. Então, o 130 está abaixo do 116. Quer dizer que ele não chegou a essa temperatura ainda para passar para o estado líquido. Então, o éter etílico, nesse caso, está no estado sólido, tá? O ferro a uma temperatura de 1800, tá? Vamos pegar o ferro aqui, deixa eu pegar outra cor. Do ferro a uma temperatura de 1800, ele estaria bem aqui no meio, né? 1800 estaria mais, desculpa aqui pelos números, né? Estaria uma temperatura mais ou menos aqui no meio. Quer dizer que não está nem abaixo para ser sólido, não passou da temperatura de fusão, e nem acima do 3000 para ser um gás, que é a temperatura de ebulição. Então, ele estaria no estado líquido. E o álcool etílico a uma temperatura de 90 graus Celsius. 90 graus Celsius seria acima do 78,4, tá? 90 graus. Ora, se ele estivesse abaixo do 112, a temperatura de fusão menor estaria sólido. Como ele não está no meio para ser líquido, e ele passou do 78,4, já está em 90, ele só pode ser um gás, né? Então, ele está no estado gasoso. Não pode esquecer, gente, com temperatura de fusão, é a temperatura necessária para passar do estado sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para passar do estado líquido para o estado gasoso, né? Aí vocês têm que fazer essa, como se fosse essa fitinha aqui para descobrir, tá? Espero que entendam. E agora a gente vai começar uma coisa nova, que eu gostaria que vocês guardassem com muito carinho no caderno de vocês e anotassem, tá? Que é o estudo da densidade. Então, podem colocar um título lá bem bonito no caderno de vocês, que é densidade, tá? Densidade é o estudo da relação entre a massa e o volume
de uma substância, tá? Ela é sempre dada em gramas por, cadê a barra? Por centímetros cúbico, tá? Como eu não tenho acesso aqui a colocar o expoente, eu vou colocar assim, ó, gramas por centímetro cúbico. Espero que todo mundo tenha entendido essa associação. Essas gramas, então, aqui, ó, deixa eu pegar o meu pincel. Essas gramas, então, aqui, ó, vem ali da massa, né? E o centímetro cúbico vem do volume. Então, para que você calcule densidade, você vai usar a letrinha D para representar a densidade e vai fazer essa associação. Densidade é igual a massa sobre o volume, tá? Densidade é igual a massa sobre o volume. Tendo qualquer um dos dois, você consegue descobrir o outro. Lembrando que a massa ela vai ser sempre dada em gramas e o volume ele vai ser sempre em centímetros cúbicos, tá? Vamos fazer um exercício para tentar entender mais ou menos essa questão aqui, ó. Considerando que o material possui massa de 200 gramas então é a minha massa. E um volume de 2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos é o meu volume. Calcule a densidade desse material. Vou usar a fórmula. Densidade é igual a massa sobre o volume. Vamos substituir aqui a minha densidade, e a minha incógnita. A minha massa é 200 e o meu volume vai ser 2. Para que eu chegue à minha densidade, basta eu dividir o 200 pelo 2. E isso aqui vai dar 100. Qual é a unidade de medida que eu falei para vocês de densidade? Gramas por centímetros cúbicos, tá? E não vão ser contas simples assim, né? E não sei se vocês já assistiram na TV uma brincadeira que se chama funda ou boia, tá? Com a densidade, a gente consegue determinar se alguma coisa tem tendência a afundar ou a subir. Vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Por exemplo, se eu tiver um copo com um líquido, que pode ser a água ela tem uma densidade de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Tá ruim de fazer o 3. 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer que se eu vou colocar 2 materiais aqui dentro dessa água, um material que vai ter uma densidade maior que a própria água, que eu vou colocar tipo assim, ó, 1,5 gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico. E um material, aqui, ó, que eu vou fazer de vermelho, que vai ter uma densidade de 0,6. Olha, a água tem 1 grama por centímetro cúbico. Naturalmente, tudo que for mais denso que a água vai afundar nela. Olha aqui, ó, esse meu material, então, que tem mais do que 1 grama por centímetro cúbico, tem 1,5 grama por centímetro cúbico, naturalmente ele vai afundar. Mas olha esse material aqui, ó, que tem 0,6 gramas por centímetro cúbico. Como a densidade dele é menor do que a da água, ele vai flutuar, ou seja, vai boiar. Então, densidades menores têm tendência a flutuar, ou seja, a subir pelo líquido ou
por aquilo que você esteja comparando. E densidades maiores têm tendência a afundar. Vamos praticar isso aqui nesse exercício aqui, ó. A tabela mostra a densidade, gramas por centímetros cúbicos, de alguns materiais. Responda o que ocorre quando se coloca. Daí aqui você tem a tabelinha, né? Um pouco de areia em água. Ó, quanto que é a densidade da água? 1. Anota aqui que a densidade da água é 1. Quanto que é a densidade da areia? 2,6, certo? Quer dizer que a densidade da areia é muito maior do que a água. Então, qual é a tendência? De que a areia fique embaixo e a água fique na parte de cima. Ou seja, a areia... Deixa eu abrir uma caixa de texto aqui, ó. A areia irá afundar na solução água mais areia, tá? Vocês entenderam por quê? Próxima, gente. Um pedaço de cortiça em água. Já sabemos que a água tem densidade 1, aqui na tabela. E a cortiça tem densidade 0,25. Então, gente, a densidade da cortiça é muito menor do que a densidade da água. Inclusive, a água aqui, quando eu copiei o exercício, não tinha o acento, né? Vamos colocar o acento aqui. 0,25 é muito menor do que 1. Então, o que quer dizer? Como a densidade é menor, naturalmente, a cortiça flutuará sobre a água. Gente, espero que tenham entendido. Um grande abraço para vocês. Eu vou deixar muito provável um formulário para que vocês respondam, com exercícios sobre matéria, corpo e energia, ali a parte de temperatura de ebulição, fusão, e ali os estados da matéria, e também essa parte de densidade, tá? Um grande abraço para vocês, um forte abraço de coração, se cuidem, se dediquem, qualquer coisa que vocês precisarem, eu consigo conversar com vocês. Se cuidem, um grande abraço e tchau!